Olá, eu sou Heine Alemani. Nós estamos dando sequência ao projeto Espiritismo para Leigos. No vídeo anterior, eu expliquei como surge o Espiritismo através de Allan Kardec, dos fenômenos das mesas girantes. Geralmente, toda obra de Deus ou verdades de Deus, geralmente ela vem acompanhada de fenômenos. Isso pode ser visto ao longo da história, como foi as passagens do Velho Testamento, fenômenos que desafiaram, né, os grandes poderosos, os faraós, enfim, o poder terreno, aonde Deus se manifestava através de fenômenos dos quais as pessoas passaram a acreditar por serem extraordinários. Entre eles aí a história é vaga, né? Aliás, ela é longa, é larga. Os Dez Mandamentos, escrito em pedras, a abertura do Mar Vermelho, enfim. A história aí por si, ela se explica que foram fenômenos espirituais que trouxeram a visão de uma divindade que rege tudo, e com isso, se fizermos uma análise cronológica, né, o Moisés é o primeiro a colocar as leis divinas em 10 mandamentos. No futuro, 3.000 anos, 2.500 a 3.000 anos depois, não me recordo ao certo, Jesus vem e implanta a lei do amor, e a doutrina espírita seria uma sequência dessas revelações divinas que chamam a humanidade a uma visão espiritual, a uma evolução para tudo que está predestinado o homem. A criação de Deus sempre tem um propósito. Então, nessa sequência, vem o Espiritismo, como eu falei, por volta ali de 1850, 1857, 1856, 57, a doutrina espírita vem como uma sequência disso. E eu falei do Consolador Prometido. O Espiritismo é conhecido como Consolador Prometido, porque Jesus diz que outro virá, Deus enviaria outro para esclarecer as coisas que aquela época não estava apta a entender, algumas coisas que não estavam aptas a serem compreendidas pelos povos que viveram na época de Jesus. Então, dando crédito à história de que a doutrina espírita é algo de Deus, que veio dos espíritos superiores esclarecer a humanidade, afirma-se que o Espiritismo é o Consolador Prometido que viria explicar as coisas que não eram possíveis ser compreendidas pelo povo da época em que viveu Jesus. Então, dando sequência, eu vou primeiro fazer uma pergunta. Uma das coisas que me intriga muito e que me chama muita atenção é que este mundo, independente de crença, ele desafia a sua inteligência. O quão inteligente você é, o quão você é capaz de descobrir a verdade que está sendo colocada na frente dos seus olhos. Como você separa o que não é real do que é real. Como você separa o que é mentira do que é verdade. E aí nós temos vários desafios, porque existe muito charlatanismo, muitas afirmações, existem diversas religiões que, muito bem intencionadas, afirmam a sua interpretação bíblica ou a sua visão de Deus, as suas teologias, os seus dogmas, e a pretensão de dizer eu sou a verdade, obviamente, quando você diz que tem uma fé, uma convicção, é natural que cada um afirme que aquilo que ele está estudando, ou leu, ou passou a acreditar, seja a grande verdade. E o Espiritismo, uma das coisas que o difere é que no próprio Livro dos Espíritos, que fundamenta a doutrina espírita, existe uma afirmação que não veio
derrubar ou brigar ou ridicularizar as outras religiões. Ele veio colocar as respostas do que os espíritos superiores dizem que regem o mundo de Deus, tanto material quanto espiritual, e nessas respostas deixa muito livre a percepção, a sensibilidade de cada um de julgar pela sua inteligência, que foi o que eu abri como reflexão, para que você tenha a sua conclusão, se acredita ou não. O importante, como eu disse, o Kardec era um cético. Ele entrou nessa história do Espiritismo, sendo o grande codificador do Espiritismo, rejeitando isso como um fenômeno legítimo, como uma verdade que pudesse ser plausível, uma vez que era surreal para o mundo em que ele vivia. Ele é uma pessoa acadêmica, uma pessoa técnica, científica. Então, para ele foi difícil vencer o ceticismo e foi baseado nos fenômenos que ele viu, usando da sua lógica e da sua inteligência, que se tornou um convencido, vamos dizer assim, e um convicto de que poderia emprestar ou dedicar todo o seu prestígio social, a sua notoriedade, para afirmar que aquilo tinha realmente procedência, o que ele chamou de existir um conhecimento universal, uma ciência sendo dada à humanidade que merecia crédito. Uma das frases do Kardec é: se a ciência no futuro provar que está errado, acreditem na ciência. Então, dado essas considerações, nós somos desafiados a olhar e analisar pela nossa inteligência e capacidade de julgar o que os olhos estão vendo, o que a sua intelectualidade pode perceber de algo que o mundo te provoca, para você ter o seu julgamento no que eu devo acreditar. Recentemente, tivemos o Chico Xavier, um dos fenômenos mais recentes da história humana, que desafiou, no sentido intelectual, a lógica de muita gente. E vale ressaltar que muita gente conceituada, muita gente inteligente, muita gente cética, muitas pessoas com grande resistência se renderam ao que viram de Chico Xavier, pela coerência, pela lógica, pelo histórico, pela verdade que os próprios olhos ali mostravam, e muita gente passou ou a acreditar no espiritismo, ou ser simpatizante da ideia espírita, e o Chico Xavier é, sem dúvida, um grande nome da codificação do espiritismo, porque ele traz diversas obras que o fariam um gênio altamente reconhecido no mundo material, se atribuísse a si mesmo todas as coisas que ele escreveu. Como isso aqui é um espiritismo para leigos, eu acho importante ressaltar essa parte lógica para que vocês percebam que o espiritismo deve ser visto com total descrédito, deve ser visto com total reserva, porque uma doutrina que não tem a pretensão de converter ninguém, ele apenas se mostra como ciência, se mostra como uma informação, e que essa informação por si é que tem que ser capaz de te converter ou não, ou de te convencer ou não. Aliás, a palavra é convencer ou não, né? Então é importante essa questão de você sempre estar atento quando pensar em espiritismo, de jamais acreditar cegamente. A fé cega, ela tem os seus méritos, mas a fé que estuda, que pesquisa, que questiona, essa tem muito potencial para se tornar inabalável. Bom, feito essas reflexões, dando as informações, foram os espíritos superiores que
que fez disso o Livro dos Espíritos, ou seja, uma obra ditada pelos espíritos, e esses espíritos superiores assinaram o livro. Alguns deles são claramente mostrados. Quem são eles? Os espíritos superiores que assinam o Livro dos Espíritos, mais claramente, são São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, e lá na frente eu explico o Espírito de Verdade, porque até para que não houvesse choque na época, foi assinado como o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin e Swedenborg, não sei se a pronúncia está correta, entre tantos outros do mundo dos espíritos. Como eu disse, uma comunicação organizada de espíritos superiores coordenaram as informações do Consolador Prometido, que viria a esclarecer as coisas que o povo da época de Jesus não conseguiriam compreender. Então, estes espíritos assinam abertamente no Livro dos Espíritos, e Kardec colocou a sua reputação dizendo: olha, os espíritos falaram comigo através dos fenômenos mediúnicos, e são esses os espíritos que passaram as informações de como são as coisas pela nova revelação do que o Consolador Prometido viria, prometido por Jesus, né, o Consolador Prometido, viria esclarecer, e já havia chegado à época, então, por volta de 1850, depois de Cristo, o momento da humanidade conhecer essas questões. Kardec, como eu disse, ele entrou em várias perguntas, me parece que mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, mas ele começou pontuando cada situação que, para validar, né, e meio que fazer um paralelo entre as afirmações teológicas de várias religiões, ele começou fazendo perguntas. Então, neste vídeo de hoje, eu vou fazer 4 perguntas que Kardec fez aos espíritos superiores, como eu já os identifiquei aqui. Então, nessas perguntas, Kardec pergunta no capítulo 1, que tem o título de Deus, neste capítulo 1, ele aborda Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade, panteísmo. Aí começa a pergunta número 1 de Kardec aos espíritos, que eram respondidas através de médiuns, né, dos fenômenos que eu citei no vídeo anterior, e os médiuns, essas perguntas foram confirmadas em várias partes do mundo, através de vários médiuns que não se conheciam, não se identificavam, uma vez que havia a mesma resposta, perdão, Kardec, então, validava isso como uma resposta que merecia crédito como conhecimento universal. Primeira pergunta de Kardec: que é Deus? Resposta dos espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa foi a resposta que, na visão dos espíritos superiores, dos quais eu já citei, definiria, até o momento, uma forma de compreender Deus. Obviamente, Deus é algo gigantesco, algo extraordinariamente que transcende várias qualificações ou adjetivos que se possa dar a ele. Mas os espíritos responderam, acharam suficientes responder assim para Kardec, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Entre outras palavras, é o Criador, que tem, obviamente, já conhecido onipotência, onipresença, onisciência, poder infinito, enfim, Deus é, entre muitas coisas, a definição dos espíritos. A Kardec se limitou a dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segunda pergunta de Kardec: que se deve entender por infinito? Resposta dos espíritos: o que não tem começo
nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, eu não vou ficar entrando muito, porque aqui, inclusive, não há nenhuma divergência entre as religiões, todos entendem Deus como algo supremo, acima de tudo, a causa, né, de todas as coisas, e o infinito é essa coisa que não tem fim. E interessante aqui que os espíritos colocam que o desconhecido é infinito, talvez até porque o desconhecido dá margem para se interpretar uma infinidade de coisas, então por isso que ele é infinito, né? Então, essa foi a segunda pergunta, eu não preciso me alongar nela. 3. Terceira pergunta de Kardec aos espíritos. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Veja como as perguntas do Allan Kardec, elas são potencialmente tentando fazer um nexo de uma coisa a outra. Ele está fazendo pesquisas aqui não só do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista científico, uma vez que a ciência era uma das grandes coisas que norteava, né, os pensamentos de Kardec, até por ser do mundo acadêmico. Então, ao longo do livro, vocês vão ver que Kardec faz grandes perguntas que eram temas não só das religiões, mas também da própria ciência, dúvidas da humanidade. Então, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta dos espíritos, definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiência para definir o que está acima da linguagem dos homens. Aí Kardec faz uma consideração, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra coisa que não está mais do que a primeira. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, quem quiser pode baixar, é gratuito, o Livro dos Espíritos em PDF, caso alguém queira avançar o conhecimento, mas Kardec faz algumas observações de cada pergunta, mas eu quero focar mais em cada resposta dos espíritos, sem ficar adentrando muito, para não alongar nas considerações de Kardec. Então, essa foi a terceira pergunta. Aí começa, prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Que essa é uma pergunta que a própria ciência, né, que depende de prova, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos espíritos. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Axioma, para quem não sabe, é uma lógica que não necessariamente precisa ser provada. É tão lógico que não demanda de uma aprovação ou de uma provação de um fato concreto. Por exemplo, algo que não precisa ser palpável, né? O axioma é uma certeza tamanha, uma lógica tamanha que não carece de ser provada. Então, na resposta dos espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, disse num axioma, ou seja, na lógica que aplicai às vossas ciências. Quando a ciência não consegue provar algo, ela usa de lógica e aí ela compreende que aquilo sim é a verdade. Não há efeito sem causa, ou seja, está dizendo que se há um efeito, necessariamente tem anterior uma causa, porque não haveria efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, ou seja, o que existe na natureza, no universo, que não foi o homem que criou, e a vossa razão responderá. De novo, atenta-se aqui para a inteligência. Se tudo tem um padrão, se tudo tem uma lógica, uma simetria, uma funcionalidade, como é um pássaro, por exemplo, que além de beleza,
de cores, de design, ele possui aerodinâmica, funciona, se reproduz com uma capacidade sistemática, um padrão existencial para que um pássaro, uma águia não vai fazer um avestruz, uma águia vai fazer uma águia, e uma semente vai fazer uma árvore, e aquela árvore também dá uma semente da própria sua natureza. Enfim, tem várias aí axiomas, várias lógicas que te diz se existe um padrão, se existe uma inteligência, então, e não foi o homem que fez, então alguém o fez, e a esse nome pode se chamar de Deus. É isso, basicamente, que os espíritos estão falando. Bom, aqui a gente começou na dinâmica de entrar no livro dos espíritos, isso aqui para mim é um desafio, eu estou ainda me aprendendo a relacionar, como é que eu vou passar isso para vocês. Eu vou parar aqui na quarta pergunta, no próximo vídeo a gente continua, as perguntas, e eu vou estar sempre assim, fazendo alguns raciocínios, conversando com vocês, e se vocês tiverem dúvidas sobre o Espiritismo, mesmo que não siga a nossa cronologia, vocês podem fazer perguntas aí do que vocês pensam sobre morte, reencarnação, injustiças, coisas que afligem vocês. Eu vou ver se eu abro no espaço um vídeo para ir adiantando algumas respostas pelo prisma do Espiritismo, pela fonte da origem do Livro dos Espíritos e das obras reconhecidas notoriamente por Allan Kardec ou pela sequência através de Chico Xavier, para que eu possa vir trazendo para vocês que, no caso, se consideram leigos, e a gente está aqui trabalhando um público que notoriamente, né, está iniciando ou tem dúvidas, enfim, literalmente leigos sobre o Espiritismo, a gente vai estar introduzindo essa questão de estar respondendo perguntas de vocês. Então, eu sugiro, caso vocês queiram, façam as perguntas, eu vou estar olhando e tentando inserir elas nos vídeos. Então é isso, o Espiritismo para leigos, fomos até a pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, falamos um pouco mais sobre quem são os espíritos que passaram esse conhecimento universal, esse conhecimento espiritual, dando seguimento à obra de Jesus, que havia prometido, o Consolador prometido. O Espiritismo, no caso, seria isso, para os que querem dar crédito, né, aos espíritos. Então, a gente segue no próximo vídeo, fazendo essa dissertação, essa reflexão, essas leituras das perguntas e comentando como sempre. Então, muito obrigado. O Espiritismo para Leigos volta no próximo vídeo.